Fala galera, é isso aí, conforme prometido chegou a parte 2 do nosso vídeo aí, do aulão do gradiente linear. A gente mostrou no primeiro vídeo aí os pontos de entrada, ponto de saída e forma de gerenciar a operação, preenchimento de boleta. Hoje a gente vai para a indicação de como operar efetivamente, quantos contratos entrar, quantas linhas trabalhar, o tamanho da posição e como identificar o stop aquele dia que a gente vai tomar o stop cheio e evitar isso aí para não prejudicar o saldo mensal. Então, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever e lembrando, tem que abrir conta na 4XC no link abaixo aí para a gente liberar a nossa boleta automatizada para vocês fazerem o teste aí e operar gradiente linear com a gente. É isso aí, tamo junto, é nóis, vamos pro vídeo. Então agora que eu falei do operacional, vamos falar um pouquinho do gerenciamento que a gente faz, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês treinassem na conta real. Vocês vão ver que operar fracionado aqui não alavanca, mas vocês vão treinando no psicológico e à medida que ganharem confiança na operação, vocês vão aumentando a mão. Então, para quem abrir conta na 4XC, para quem preencheu o Google Forms, a gente libera aqui o arquivo, o BSB Grid, BS Grid, coloca aqui na tela, a gente vai fazer os parâmetros de entrada. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com venda, entrada e saída a cada 100 pontos, nesse exemplo que eu vou dar para vocês aqui de gerenciamento. Então, já teria colocado ali o e-mail, CPF, e a gente entraria aqui na venda. Venda com lote o quê? De 0,1, entrada e saída a cada 100 pontos, tá? Não esquece de acionar aqui retroalimentação, ativar a função e lá no stop a gente vai colocar aqui, ó, true. A gente quer um stop financeiro. Qual que vai ser o nosso stop? R$56. Beleza? Galera, para essas dúvidas mais técnicas de preenchimento de boleta, como que funciona, vocês vão lá, assistem lá depois o canal do Bruno, tá bom? É o BS Grid. Ele está no grupo do Telegram, entra lá, pode tirar as dúvidas com ele também, mas para essas dúvidas técnicas, entra no canal do Telegram, que ele vai recomendar o vídeo que vocês precisam assistir para tirar dúvida. Então, preenchemos a boleta aqui, eu não vou concluir, a gente dá o OK, vai aparecer aqui no nosso gráfico, enquanto os valores se movimentam, ela vai dando um saldo aqui para a gente, beleza? Galera, como que a gente valida um trade system, tá? Tem 2 vídeos aqui no canal falando da parte psicológica e falando dessa parte de trade system de um seminário que eu assisti do Mark Douglas, que é um dos caras mais fera dessa parte de psicologia. Então, por favor, procurem na playlist aí e assistam esses 2 vídeos antes de começar a operar, tá? O que ele recomenda? Que o valor do seu stop seja correspondente aproximadamente a 5% do capital que você tem em conta. Por quê? Porque você vai definir o seu operacional de forma bem objetiva, você vai fazer 20 operações. E ao final das 20 operações, você vai validar. Esse trade system funciona ou não funciona? Ou seja, aqui a gente vai trabalhar com stop de R$56. R$56 vezes 20, R$56 nosso stop corresponde a 5%. Então, para dar 100% do capital na conta, 56 vezes 20, que é igual a 5% vezes 20, que dá 100%. Então, 56 vezes 20 dá R$1.120. Então, para fazer essa validação do sistema aqui do gradiente linear, você precisa de R$1.120 na conta. Coloca um pouquinho mais ali, né? Porque quando chegar lá embaixo, que não acredito que vai chegar, por questão de margem. Mas tentem colocar pelo menos R$1.120. Por que isso, Ricardo? Por que ele recomenda isso? Cara, porque quando você toma um stop, 2 stops de 5% do seu valor do capital, vamos supor que você tomou 3 stops seguidos, 3 dias seguidos. Quanto que você gastou do seu capital em conta? 15%. R$162, R$168 de 1.120. Isso vai te abalar? Não, não vai. Então, o seu stop tem que ser proporcional ao valor que você tem em conta. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui com lote fracionado de 10%, ou seja, 0,1 lote. Entrada e saída. Aqui no exemplo é 100 pontos, tá bom? Entrada e saída a cada 100 pontos. Eu prefiro 90, que ele dá mais hits, mas para ficar mais fácil aqui, vamos trabalhar com 100 pontos. O que é hit? São micro operações. Aqui no caso, micro operações de venda e compra. Ele vendeu, desceu 100 pontos, ele compra. Ele vende, compra, e vai fazendo essas micro operações de venda aqui, tá bom? Então, R$1.120 na conta, stop de R$56.
E eu vou mostrar aqui o operacional para vocês, mão de 10%, quantas linhas que vai trabalhar e como que vai funcionar aqui esse stop. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, galera, não se apeguem, não se atentem ao valor financeiro aqui do resultado da operação, mas se atentem aos pontos que você vai ganhar. Por exemplo, a cada micro operação de venda e compra aqui, no exemplo, 100 pontos daria com o contrato mini índice quanto? R$20. Aqui a gente está operando 10% da mão, lote fracionado de 0,1. Então vai dar quanto? R$2. Cada micro operação vai dar R$2. Então se no zigue-zague do mercado ele fizer 10 micro operações, ele vai ter pegado quanto? R$20. Mas quantos pontos? 20 vezes 100 pontos, ele vai ter pegado 2.000 pontos. Então se atentem para isso. Pô, fechei com R$20, o que eu vou fazer com R$20? Então multiplica por 10, daria R$200 a operação se você estivesse trabalhando com o contrato do mini índice normal. Se tivesse feito 10 micro operação de 100 pontos, com o mini índice normal, daria R$200. Então se atentem para a quantidade de pontos. Isso aqui é para validar o sistema, não é ganhar dinheiro agora. Depois que validar o sistema operacional, você aumenta para 0,2 lotes, 0,3, 0,4. Daqui a pouquinho você está operando com o lote por linha. Mas lembra que você tem que ter o capital de 20 vezes o seu stop. Então, se o seu stop vai ser de R$500, você tem que ter 20 mil em conta para você operar com um psicológico tranquilo, sem te atrapalhar. Então, você que está começando, ou você que ainda não tem experiência com gradiente linear, ou que não está acertando a mão, vai operar da seguinte forma, tá? Preenchimento de boleta. Você vai colocar seu CPF, seu e-mail, que vai estar liberado lá para você. Esse ID Expert aqui é se você quiser manter sempre o mesmo valor nas operações. Então você vai no Grid Buy, coloca 0.1, entrada a cada 100, saída a cada 100, aciona a retroalimentação e ordem oco, tá bom? 10% da mão. Descemos lá para o Cell, Grid Cell. Mesma coisa, 0.1, entrada a cada 100, saída a cada 100, True, retroalimentação, ativar a função ordem oco. Lá no Stop, a gente coloca True, financeiro, R$56. E aqui a gente coloca conservação de lucro, True, R$25. Se ele bater 25, ele aciona a conservação. E se ele voltar para 20, ele stopa a operação no gain. Então esse aqui é o nosso preenchimento de boleta, tá bom? Aqui eu poderia colocar no buy ou no sell a quantidade de linhas. Mas como já vai dar R$56 lá no nosso stop, R$56 vai dar exatamente isso aqui, ó. Vou colocar na tela cheia aqui agora para ficar mais fácil. Dia 13 de setembro, então, chegou aqui, ó, canais de Keltner, 0,8%, primeiro desvio da VWAP Band. Aqui daria a nossa entrada. Quem é mais arrojado pode entrar de uma vez. Lembra que eu falei que eu estou criando uns filtros para evitar o stop? Um dos filtros é esse aqui. Eu só vou entrar quando ele fizer um box contrário no sentido que eu quero entrar. Por quê? Porque às vezes ele vai direto, está muito forte e acaba me estopando. Então eu quero ver o comprador entrar pelo menos 2 pontos, deslocar pelo menos 200 pontos. Então aqui eu estou no 20R, cada box desse é 95 pontos. Então daqui para cá ele voltou quase 200 pontos. Então em vez de entrar aqui, eu espero fazer um box contrário e entrar. Entro na operação aqui, certo? Entro na operação, ele desceu, olha só. Ele vai descer aqui e descarregar os contratos que ele vai pegar. Do topo 128, 180 para cá, ele vai andar quase 500 pontos. Eu vou segurar a operação aqui? Não. Teve um vídeo que eu mostrei. Se ele andou mais ou menos 500 pontos do topo para frente, aqui ele vai descarregar todos os contratos de venda. Eu vou sair da operação aqui, porque aqui eu fico muito exposto. Se eu entrar de novo aqui, só para chegar no topo, para retestar o topo, ele já andou 500 pontos. Se ele varar um pouquinho o topo, ele vai me estopar. Nessa configuração que eu estou mostrando para vocês aqui, para trabalhar com stop de R$700, tá? Então, se ele descarregou os contratos aqui, já andou 400, 500 pontos, eu saio da operação e espero para entrar novamente. Então, quando ele chegou aqui, ó, como ele já mostrou que o vendedor entrou aqui, quando ele tocou aqui o Keltner novamente, eu não preciso esperar mais um box contra. Já posso entrar na operação. Desse ponto aqui,
120,200, vou arredondar. Ele andou aqui 445 pontos. Ia voltar, onde que eu ia sair? Na média. Fechado? Então ele ia carregar aqui, começar a carregar os contratos, aqui ele descarregaria o último contrato aqui de 100 pontos, saída para frente. Então esse seria aqui o meu ponto de entrada. Então a gente operando fracionado, vamos supor que essa entrada aqui seja aqui, tá bom? Vamos considerar a segunda para ficar mais fácil. Então, como a gente está com 10% da mão, se ele andou 100 pontos para trás, ele carregou um contrato, ele está aqui e vai carregar o segundo contrato. Com o contrato normal, daria R$20, ou seja, com 10% da mão, R$2. Então, cada 100 pontos aqui corresponde a R$2. Se ele andar mais 100 pontos para trás com 2 contratos, seria R$4, mais 2, R$6. Se ele anda 100 pontos para trás com 3 contratos, R$6, com mais 6, R$12. Então, nesse ponto aqui, a gente estaria com R$12 negativo. Se você não está entendendo, para o vídeo, faz o cálculo aí que você vai entender. Então, nesse ponto aqui, a gente estaria com 4 contratos, já teria andado 300 pontos para trás, 4 contratos e R$12 negativo. Mais 100 pontos com 4 contratos, daria R$8 negativo, com R$12 que já estava R$20 negativo. Nesse ponto, a gente vai estar com 5 contratos. 5 contratos 100 pontos, ele vai andar R$10 negativo. R$20, então ele ia chegar aqui com 6 contratos, já com R$30 negativo. 6 contratos, ele anda mais 100 pontos para trás, R$12, mais 30, R$42 negativo nesse ponto. Se ele continuar andando contra, com 7 contratos, daria R$14. Até esse ponto, mais os 42, 56. Então, se ele andasse aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 pontos para trás sem corrigir nada, ele estoparia a gente com R$56. Então vocês vão trabalhar o quê? Vocês vão ter um range de 700 pontos para estopar. Isso se ele andar direto. Por quê? Porque se ele anda para trás, carrega, volta, descarrega, anda para trás, carrega, volta, descarrega, ele vai jogando, ele vai fazendo um caixa e vai jogando seu stop lá para trás. Então você consegue cobrir um range maior. 700 pontos é o range que você vai cobrir se ele andar direto contra a sua operação. Fechado? Então aqui, por exemplo, ele não teria estopado a gente, não teria andado nem 500 e teria dado um saldo bacana. Então é esse tipo aqui de operação que eu quero que vocês façam, tá bom? R$56 de stop, boleta, entrada e saída a cada 100 pontos, mão de 10%, 0,1. Entra quando der as nossas configurações. A primeira entrada espera sempre dar um box negativo, se nesse caso aqui para a gente ver que a parte oposta entrou, e confluência de Keltner com desvio da VWAP Band e do Sigma. Não entre antes, porque você vai ficar mais exposto. Às vezes ele vai dar confluência do Keltner com a VWAP Band, só que não vai ter chegado no Sigma. Quando que eu entro que não está no Sigma? Quando ele chegou Keltner com o segundo desvio da VWAP Band. Mas dependendo do ponto que ele está, ele já tem que estar pelo menos 0,5%. Mas para a gente manter um operacional aqui padrão, para você fazer 20 operações e ver o resultado final, mantenha esse operacional. E o que você vai fazer? A gente vai buscar quanto? Pelo menos R$20, 20 a R$30 por operação. Então, se deu uma operação, saiu, der a segunda, tenta fazer pelo menos 2 operações por dia. Se a gente fizer em média aí 15, 20 reais por operação, a gente praticamente está pagando um stop. A nossa meta é fazer o quê? Pelo menos 50% do valor do nosso stop. Por quê? Porque quase nunca ele dá o stop. A cada 10 operações, no máximo, ele dá 2 stops. Então, se a gente conseguir fazer 2 vezes o stop, a gente vai usar 4 dias de gain para pagar 2 de stop e vai sobrar 4 dias de gain de lucro. Beleza? Então, a cada 10 operações, se você errar 2 e você estiver conseguindo fazer pelo menos a metade no gain, você vai gastar 4 operações para pagar as 2 e vai sobrar 4 operações de saldo para você. Então, esse é o treino que eu quero que vocês façam para validar o sistema operacional, tá bom? Se você pode pagar um stopinho um pouquinho maior, você pode aumentar aqui, deixar ele correr mais um stopinho aqui, mais 100 pontos, só que aí você vai ter que fazer o quê? Buscar um gain maior em cada operação. E isso já dificulta um pouquinho, que você fica mais tempo exposto e corre o risco dele voltar e te dar um stop. Então a minha recomendação é isso aqui. Trabalha 700 pontos, busca aí pelo menos R$25 por dia de gain, tentando fazer 2 operações.
Ele deu aqui a configuração, entra na operação, ou você sai na média, ou se o mercado tiver lateral, às vezes ele vai dar mais operações por dia, mas se ele, do ponto de entrada, se ele andou 400, 500 pontos já a favor, sai da operação, espera ele retornar para você entrar novamente, tá bom? E à medida que você for evoluindo, aí você vai poder usar aquela questão de que? Da zona de suporte e resistência. Então olha aqui onde a gente entrou na primeira operação, e olha aqui onde a gente entrou na segunda. A gente aqui estava numa zona de liquidez, né? Esperava que se eu entrasse aqui, eu esperava que ele não fosse passar daqui, mas a gente podia trabalhar. E ó, e legal que a gente saiu. Por quê? Porque se a gente entrou aqui, ó, 120 mil e não saísse na média, 644, ainda não ia dar o stop pra gente. Mas se ele anda um pouquinho mais, ia stopar a gente. Então, deixa um gráfico de 60 minutos, marcado também essas zonas de liquidez, que vai te dar um conforto maior. E lembrando sempre também de buscar o quê? Observar as divergências aqui no MACD, porque elas te ajudam a gerenciar melhor a operação e o saldo aqui de agressão também. Fala, cara, eu sei que o comprador entrou, dá para segurar mais a operação, dá para esticar um pouquinho os lotes de saída. Fechado? Se você não compreendeu o operacional, deixa aí nos comentários, entra no grupo do Telegram lá também, que a gente vai trocando ideia. Galera, na moral, eu tô achando que isso aqui já dava um mini curso aí de gradiente linear, viu? Tô entregando tudo para vocês aí na faixa, na camaradagem. Então, senta o dedo no like aí, deixa um comentário aí, fala, Ricardo, você é massa, para ajudar a tracionar, e compartilha com a galera aí que tá fazendo day trade, tem pouco capital, vem operar gradiente linear com a gente aí. Beleza? Conto com vocês, a única coisa que eu peço é o apoio de vocês aí para isso. E para quem ficou aí até agora, eu vou dar já um spoilerzinho do que eu estou fazendo para tentar identificar os dias de movimento forte, tá? Estamos aqui no 15 minutos. O que eu estou buscando aqui? Desde que eu comecei a operar fracionado, eu lembro que teve 2 dias que eu tomei stop cheio, que eu respeitei o operacional. Teve um que eu entrei lá no preço justo, avacalhei e tomei o stop. Mas que eu entrei certinho, teve 2 dias que eu, desde o dia que mais ou menos, ó, foi no começo, meados de agosto, acho que foi 17 de agosto. 17 de agosto? Foi. Teve 2 dias que eu tomei stop. Um eu não lembro, mas outro eu tenho certeza que foi no dia 23 de agosto, que foi esse dia aqui, ó. Ele subiu muito, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou observando, spoilerzinho, para tentar identificar os dias que ele vai puxar demais. Então, dia 23 de agosto, eu acabei aqui, ó, entrando na operação. Aqui eu descumpri a regra, na verdade. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse reteste aqui, ó. Eu podia ter entrado aqui, não teria dado a entrada, por quê? Porque ele não tinha chegado aqui em 8%. Eu entrei mais ou menos aqui, no 118.800, e fui estopado 1.000 pontos para trás, 119.800, mais ou menos por aqui eu fui estopado, tá? Quando que teria dado aqui a nossa entrada? Vamos lá calcular aqui. Tocou o Keltner? Tocou. Tava pelo menos 0,8%? Não. Primeiro desvio? Não. Aqui nesse ponto, tocou o Keltner? Não. Aqui tocou o Keltner. Primeiro desvio e 0,8%. Beleza. Então a nossa entrada teria dado aqui. Porém, se esperasse um candle para baixo, um box para baixo, seria a nossa entrada aqui no 119.238. Lembrando que eu trabalho com 1.000 pontos de stop. Então, 119.238, 120.238. Mais ou menos por aqui, teria me estopado. Só que teríamos que olhar aqui no 1 minuto se essas correções, eles foram o quê? Colocando dinheiro no bolso, que aí jogaria o stop para trás. Mas esse dia foi um dia que eu tomei stop, porque eu entrei mais ou menos, antecipei a entrada aqui nessa região. Mas qual que é um dos pontos que eu estou olhando o dia que o movimento está forte, tá? Um dos pontos é esse aqui, ó. Se vocês observarem a partir desse ponto, em momento nenhum, no 20R, ele fez 2 box contra. Tá vendo? Aqui ele fez um, tentou subir, fez um e foi embora, ó. Deu aqui uma acumuladinha aqui e foi embora. Aqui ele fez um, aqui ele fez um e olha só box subindo. Então uma das coisas que eu tenho olhado é quando ele faz no máximo 2 box contra.
ele fica com um movimento muito forte. Se ele faz 2, sobe, faz 2, forte, sobe, faz 2 e sobe, eu tenho identificado que ele está no movimento muito forte, tá? Então essa inclinação aqui é uma coisa que tá me deixando preocupado para entrar na operação. Esse é um dos pontos. Nesse caso aqui, ó, que a entrada seria aqui, ele fez só um. Mas dependendo do zigue-zague nem teria dado stop, mas foi um dia que eu tomei o stop cheio nessa operação. Vou mostrar outro detalhe para vocês. E complementando, eu não lembro qual era a notícia, não sei se tinha alguma coisa a ver do arcabouço fiscal, mas teve alguma notícia doméstica aqui, tá bom? Então foi isso que deu esse trigger aqui, que desse ponto aqui da média 118,260, 120, ele subiu mais de 2.000 pontos aí, sem respirar muita coisa. Então a gente tem que estar atento aí às notícias e aos indicadores econômicos para evitar o stop. Eu não lembro qual foi outro dia que eu tomei stop, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Olha aqui, ó, ele já abriu fora aqui de Keltner, tá? E ele não voltou em momento nenhum dentro para Keltner, só foi se distanciando de Keltner. Isso aqui mostra que está com uma volatilidade muito forte. Então, da abertura aqui, 121.100, ele foi para 119.000, praticamente 120.000. Caiu 1.000 pontos sem dar uma respirada. Então, quando ele abrir, olha aqui, só a questão do box contrário já teria evitado stop para a gente. Ou a gente esperar o quê? Ele fez aqui o box contrário, a gente poderia pensar em entrar na operação depois do segundo box contrário. Por quê? Porque se ele tivesse forte, ele ia fazer no máximo 2 aqui e ia continuar descendo. Então, nesse terceiro box aqui, a gente poderia pensar em entrar na operação, pensando que ele já desceu aqui 1,5%, só que lembrando, aqui não deu entrada porque ele não tocou o primeiro desvio, certo? Então, já é aquela entrada mais arriscada que a gente às vezes sai do plano, mas que muitas operações você aproveita. Mas vamos procurar respeitar o nosso operacional. E a hora que ele voltou para dentro aqui, apesar de não ter o desvio da VWAP Band, ele voltou para dentro de Keltner aqui e estava no Sigma. E daqui ele voltou para a operação, devolveu tudo aí que ele tinha perdido naquele dia. Então, só lembrando, usando o exemplo, quando ele está fora aqui de Keltner, ou espera ele voltar para dentro, ou espera ele fazer 2 a 3 box contrário, tá bom? Porque aqui o movimento está muito forte. E vou te falar, eu acho que eu não vou deixar esse vídeo muito tempo no ar não, porque com essas identificações aqui de movimento forte, eu fechando essa identificação, eu vou lançar meu treinamento e vou tirar esse vídeo aqui do ar, beleza? Então aproveita aí, galera. Então eu acho que eu passei tudo que eu queria passar hoje, já dei uma olhada aqui no meu bizu. Uma coisa que eu queria reforçar, se você vai operar em dia de indicador econômico, galera, você precisa estudar macroeconomia. Você precisa saber o que um PMI vai refletir aqui no Brasil, o que um indicador de inflação vai refletir aqui no Brasil, o que um juros lá do Fed, do Banco Central Europeu, um juros aqui do Copom vai refletir na nossa bolsa. Então é extremamente importante você entender macroeconomia um pouquinho se você quiser operar em dia de indicador econômico. Beleza? Então Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez eu peço o like, o comentário, a inscrição no canal aí, grupo do Telegram. Não deixa de abrir conta na 4XC e preencher o formulário para a gente liberar aqui a automatização para vocês. É isso aí, tamo junto, é nóis.